certo, Débora, obrigada. Débora, daqui a pouquinho volta trazendo mais informações aqui pra gente. Deixa eu trazer o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos aqui para a nossa conversa. Muito bom dia para você, Gustavo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia para vocês também. Bom dia para todo mundo que está acompanhando. Obrigada. Gustavo, a gente tem, eu quero puxar aí com você um assunto bem emblemático. A gente tem falado bastante dele nos últimos dias, mas é sempre importante entender as visões, de grandes profissionais. Queria começar já falando exatamente sobre essa questão das propostas aí de compensação, aos estados pela redução do ICMS. A gente até agora há pouco trouxe aí a informação que o Pacheco está se reunindo com alguns governadores insatisfeitos aí, se caso realmente o projeto que limita o teto do ICMS seja aprovado. Então está tentando ali numa articulação conversar com esses governadores. Houve essa proposta recente do próprio presidente Jair Bolsonaro de uma compensação dessa redução aí por parte do ICMS. Queria entender um pouquinho da sua visão, quais impactos fiscais você acredita que a gente pode ter em cima desse projeto, se o mercado, realmente essa reação que a gente está vendo aí do mercado está relacionado, algum tipo de desconforto em relação a essa proposta? Como você, estrategista, avalia isso? Existe algum risco fiscal realmente efetivo nessas medidas? Eu acredito que a reação do mercado ela tem até sido mais tímida do que muitos imaginavam, porque já estava praticamente, não no preço, mas já estava sendo bem discutido, bem entendido que seriam feitas medidas realmente visando as eleições. E isso já, como foi muito debatido, a dúvida era qual a forma, mas que isso aconteceria já estava bem certo. Agora, o que eu acho que não está precificado, pensando em investidor, é sobre a questão do que vai para o ano que vem. Então, pensando em 2023, essas medidas elas ou vão se tornar inflação ou vão se tornar mais riscos fiscais. E eu imagino que, independente de como se torne, ela vai significar uma pressão maior para você não cortar juros no primeiro trimestre do ano que vem, como está sendo precificado. Então, se você está alocado em renda fixa, em renda variável, tudo isso faz diferença. Se você já começa a ter um corte de juros antes, isso estimula, com certeza, setores que, por exemplo, imobiliário, setor de varejo, que estão sofrendo agora com a taxa de juros em alta, e se demorar mais, eles talvez tenham um tempo de recuperação um pouco maior, ou até fundos imobiliários, para citar outra classe de ativos. E também nas próprias categorias de renda fixa, isso faz diferença. Gustavo, a gente fala muito, acho que uma grande preocupação foi em relação, principalmente quando acho que veio essa proposta, o próprio ministro da Economia, o Guedes, ele chegou a falar que isso poderia custar entre 25 a 50 bilhões, aos cofres do governo, e uma alternativa seria talvez uma outorga da própria Eletrobras. Como que você avalia, essa questão? Você acha que isso realmente traz algum tipo de preocupação, até em relação, a um rompimento do teto de gastos, se isso realmente, como que vai ser a reação também se usar essa questão da outorga da Eletrobras? Como que fica especificamente? Esse é um outro assunto também bem polêmico, dos últimos dias em relação à questão da Eletrobras, Perfeito. Acho que dividir em dois, a primeira parte do Guedes, a segunda do teto. A parte do Guedes, ele já deu alguns sinais de que ele entende que faz sentido na cabeça dele a gente abrir mão um pouquinho da restrição fiscal até as eleições, para que ele ganhe mais 4 anos no mandato e ele tenha mais liberdade. Ele fala como se, tudo bem, a gente não aperta tanto assim as restrições agora, mas nos próximos 4 anos mais do que compensa com os projetos que ele tem em mente para o Brasil. Na questão do teto de gastos, eu imagino que dos dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, qualquer um dos dois vencendo, eu imagino que o teto de gastos vai ser revisitado, seja ele cancelado, seja ele flexibilizado. Do jeito que está hoje, ele já não está sendo respeitado nesse ano, com a calamidade pública já não foi, eu imagino que ele não vai continuar do jeito que já foi, por exemplo, de ser bem restritivo. Ele acho que teve uma contribuição muito importante, ajudou em momentos de caos fiscal, alguns anos atrás, a dar uma estabilidade, dar uma perspectiva de futuro mais responsável, e isso desceu de nível, isso também foi muito importante, porque em nível estadual, a gente vê que vai ser uma disputa eleitoral onde você, para assumir o poder, você vai ter que bater de frente com gestões mais responsáveis em alguns estados. Então, teve um efeito positivo, seja ele continuado ou não para frente. Eu acho que foi uma medida muito bem acertada. Bom, eu quero trazer aqui para minha tela ela, Salete Lemos está chegando aqui com a gente, nossa grande comentarista. Bom dia, Salete, seja bem-vinda.
Bom dia, Paula. Bom dia, Gustavo. Eu vou pegar uma carona aqui na entrevista da Paula, Gustavo, e vou lhe perguntar sobre a questão das metas inflacionárias. Está havendo uma discussão bastante forte em Brasília para que nós não tenhamos mais a meta estabelecida com aquelas cartas, sempre que existe a superação. O mercado é liberal no sentido do fim do teto, do fim das metas de inflação? Responde bem. Tudo isso cobra um preço. Eu acho que tudo isso vai ser cobrado um preço adiante. Se você não tem uma regra fiscal, você vai ter um endividamento mais caro. É bem simples. Pense em você que está assistindo a gente como uma pessoa, mesmo pedindo dinheiro emprestado para qualquer um, seja para um banco, seja para qualquer fonte. Se você não dá uma sinalização de que você vai ser muito responsável, o que a pessoa que vai te emprestar dinheiro vai fazer? Vai cobrar mais. Então, provavelmente, a taxa de juros, quando a gente for chegar no momento de cortar a taxa de juros, ela não vai conseguir descer tanto quando chegou nos últimos anos. Acho que essa é a parte fiscal. Da parte de inflação, também é outra forma de você dar uma sinalização um pouco torta. Se você não se compromete a entregar uma inflação mais baixa nos próximos anos, ou um patamar ajustável que comporte choques, se você deixar a inflação muito livre, ela, novamente, as pessoas cobram mais, imaginando que você vai usar momentos, talvez políticos, para se beneficiar de uma inflação mais alta, ou não vai perseguir tanto assim. Agora, é uma discussão válida se a meta foi baixada para um nível muito parecido com países em um patamar de desenvolvimento mais elevado do que o nosso. A gente talvez deveria ter ido em um ritmo mais devagar do que foi. Entendo. Nós teremos amanhã, né, o índice de inflação, o IPCA, divulgado, né, Paula? Sim. Isso. A sua expectativa é que se confirme a queda? Qual a sua expectativa? O IPCA ele deve começar a desacelerar, acho que nos próximos meses ele já teve a questão da energia, a parte de preço de combustível está bem represada, e a gente está vendo que está tendo todo um trabalho para que não aconteça um repasse muito grande. Isso, obviamente, tira a pressão inflacionária, isso tira a percentual do IPCA. Agora, claro que a gente também teve na semana passada o PIB muito forte, o mercado de trabalho recuperando de forma até acelerada do que o esperado. E a população, ela se sente mais confiante com esse contexto para consumir mais, e isso acaba estimulando, e eu imagino que muito pela parte de serviços, que é uma parte que foi bem represada nos últimos anos. Então esses itens devem subir. Mas mais do que cair ou não cair, eu entendo que a gente tem que olhar muito para a difusão, que é a quantidade de itens está subindo ao mesmo tempo, porque é para identificar se a gente está vendo uma inflação que realmente está com um outro ponto de foco, que pode ser resolvido, ou se tudo está subindo ao mesmo tempo, e aí é mais difícil você travar essa inflação adiante. E é o que está acontecendo? Seria isso? É uma o que está acontecendo, por inflação enquanto disseminada. Ok. Mais difícil de dificultando controle, bastante. portanto, os juros que vêm na próxima semana podem não cair, porque nós temos inflação nesta semana e Copom na semana que vem. Não é isso? E o Copom na semana que vem, sim, deve levar para os 13,25 e deixar a porta aberta de forma mais indireta para que agosto talvez suba. Eu não entendo que tem que se continuar subindo eternamente, porque isso não vai resolver o problema. É mais uma sinalização mais dura de que você não vai cortar por cortar nos próximos anos. Que, poxa, até a gente realmente entender que a inflação está dando uma situação confortável, aí a gente começa a cortar a taxa de juros. Porque não adianta também dar um choque ainda mais forte de juros, tem sempre que compensar, tem que considerar a parte de atividade também, a parte de emprego, senão a gente até pode derrubar a inflação do dia para a noite, levando a taxa de juros para níveis estratosféricos, mas isso não faz todo sentido. Ô Gustavo, até inclusive, né, você falou aí na questão do PIB, né, a gente está falando de toda essa pressão inflacionária. Ontem a gente trouxe aqui a notícia do Banco Mundial diminuindo a previsão de crescimento de um PIB global, na verdade, mudando a projeção de 4,1 que estava em janeiro, recuou agora para 2,9, né, de um crescimento global, uma queda bem expressiva, por sinal, trazendo ali naquela carta divulgada, muito baseada em cima dos efeitos da guerra, né, da pandemia, de novas restrições lá, principalmente na China, e dessa preocupação que a gente está falando aí, desse avanço da inflação puxando, então, essa queda aí do PIB mundial aí para menor. E também trouxe uma revisão do nosso PIB, né? O próprio Banco Mundial revisou
crescimento do PIB brasileiro de 1,5 para 1,4. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação a esses números, né? Essa informação que a gente trouxe ontem. Você acredita que realmente a gente abriu um ano umas projeções mais até tímidas do PIB? Muitas casas começaram a aumentar. Eu lembro até que um dia estava nós aqui conversando, eu trouxe 1,5, a Salete falou que já tinha outra casa trazendo 1,6. Aí agora a gente vê o Banco Mundial trazendo para 1,4, né? O nosso PIB. Pior que isso, só o OCDE que cortou de 1,4 para menos de 1. Então, você vê que, assim, tem uma revisão que faz sentido pelo tempo que foi feito anteriormente. Que foram 6 meses atrás, aconteceram coisas bem relevantes. A guerra, Covid na China levando as pessoas a ficarem em casa em lockdown. A questão da inflação que não cedeu como muita gente esperava e levou os bancos centrais a anteciparem seus programas de altas de juros. Esses 3 pontos já seriam relevantes para você puxar a atividade para baixo. Agora, para o Brasil, eu entendo que existiu uma regra que foi no seguinte sentido. Se esses temas vão rebaixar a atividade de todo mundo, automaticamente vamos revisar para o Brasil também. Mas a OCDE acho que foi mais exagerado, porque realmente a gente teve isso, mas teve outros temas também que puxaram para cima. A gente teve uma recuperação da atividade no mercado de trabalho que talvez não estivesse no preço há 6 meses atrás, que eles não consideraram. Eles meio que aplicaram a regra geral e falaram, se está diminuindo para todos e o Brasil está incluído nesse grupo, os principais parceiros comerciais da China, a gente também tem que rebaixar para cá. Entendo que foi mais por isso que o Brasil levou esse downgrade assim, de previsão de PIB da OCDE. Do Banco Mundial, acho que já foi até um pouco mais já foi mais aceitável por ser um percentual bem menor. Gustavo, Débora aqui falando com você, essa decisão aí da OCDE, inclusive, bom dia para você, Gustavo. Essa decisão da OCDE, né, esses números agora, essa revisão para baixo do PIB do Brasil, pegou o mercado de surpresa, na sua opinião? Assim, porque assim, a gente está vendo, como a Paula falou, né, muitas casas revisando para cima. Como que o mercado recebe isso? De que maneira isso pode impactar? E quais setores talvez possam ser prejudicados com esse tipo de expectativa que, na verdade, até já vinha sendo contradizida pelas nossas casas aqui do Brasil, né? Eles levaram para 0,6, que é o patamar que estava praticamente antes da divulgação do PIB, acho que uns 2 meses atrás, que a gente estava com esse número e foi subindo. Então, lógico que não é positivo. Você tem um órgão internacional respeitado falando que imagina que o Brasil vai crescer menos, tem gente que vai pegar esse número e colocar na previsão. Pode ser que ele não leve esse número totalmente em conta, mas na hora de fazer seu modelinho, ele vai colocar como considerável esse 0,6, esse 1,4, faz um balanço de todas essas projeções e pega uma média que seja. Então, é relevante, acaba impactando sim um pouco as projeções adiante. É muita gente que pega esse número. A gente não sabe se tem, por exemplo, uma empresa que, ao pensar se vai lançar coleção, se vai contratar, vai inaugurar, se vai construir mais lojas, se ela vai pegar esse número e falar, bom, se é 0,6 e não é 1,4, eu não vou construir 20 lojas, eu vou construir 15, eu não vou contratar 200 funcionários, vou contratar 150. Essas projeções, elas são relevantes. É sempre interessante que, como a gente fala muito aqui no mercado, a gente pensa, todo mundo tem a sua projeção no mercado, mas tem muita empresa que pega esses números dados e levam para o seu micro, para o seu setor, e falam, eu não vou contratar um economista, eu não vou contratar um departamento econômico aqui, sendo que eu preciso só revisitar, e tem dados disponíveis sempre públicos. Então, por isso que eles pegam focos, pegam esses dados mundiais. Então, você acredita que varejo pode ser, né, pelo que você estava explicando aqui pra gente, pode ser mais uma vez levar na conta, né, dessas expectativas de PIB aqui do Brasil? Acho que varejo, eu imagino que, por exemplo, corporadoras podem postergar um pouquinho projetos, você tem todo o setor de tecnologia, ou você tem, por exemplo, empresas lá fora que estão pensando em investir no Brasil, podem postergar um pouco mais, porque, lembre, quando um investidor estrangeiro ele procura investir em um país, ele sempre olha para o tamanho da população e ele olha como a economia do país está crescendo, está indo bem. O PIB ele acaba sendo quase como um diagnóstico da economia para ver se está indo bem, se ela está saudável, lógico, junto com a inflação, junto com o endividamento, junto com a taxa de juros. Então, tudo isso contribui. Às vezes um investidor vai olhar para cá e vai olhar para o México, vai olhar para um outro país parecido e vai falar, lá acho que está fazendo um pouquinho mais de sentido. Perfeito. Gustavo, o IGP da Fundação Getúlio Vargas foi divulgado hoje
E nós percebemos uma movimentação ali no setor da construção civil, né? Você estava falando do desaquecimento. Isso impacta diretamente no mercado, inclusive com muita dificuldade de mão de obra. Essa performance promete mudanças para pior? Olha, eu estou justamente numa semana que a gente está falando com os RIs de construção civil, com os principais players, e o que eles têm passado é que 2022, em comparação com 2021, ainda tem pressão, mas bem menos do que ano passado. Ano passado eles estavam tendo muito mais dificuldade de negociar com fornecedores, que estava tendo reajuste atrás de reajuste, ninguém queria fazer prazos muito longos de contrato, porque não parava de subir. Esse ano já meio que estabilizou, eles já estão conseguindo, eles mesmos entre si, se organizarem com fornecedores. Sobre mão de obra, ano passado eles relatavam para a gente uma escassez um pouquinho maior. Esse ano, é claro que eles continuam mencionando sobre o aumento de custo de mão de obra, mas também falam que, por exemplo, agora que teve dissídio, já não foram negociações tão fortes quanto no ano passado, que já está estabilizando um pouco mais. Ainda é um ano que, não estou falando aqui que as coisas estão pré-pandemia, que já estabilizou totalmente, mas comparado a 2021, parece que a pressão está menor para esse setor. Gustavo, deixa eu até aproveitar, né? A gente estava falando agora há pouco em relação você trouxe aí, né, a gente falou do Copom, essa reunião, né, essa estimativa de chegar nesse patamar. Você acredita que há alguma possibilidade até do Copom aí reavaliar todas essas outras questões que a gente tem falado bastante? Essa questão do ICMS, que ainda traz um pouco também, né, dessa preocupação aí de muitos investidores. Será que a questão da pressão inflacionária, isso pode fazer com que o Copom realmente tenha esse segundo semestre mais aumento de juros? A gente deve, de repente, ter aí alguma sinalização, ou vocês estão tratando aí que o nosso ciclo desse aperto monetário deve se encerrar nessa casa aí, mais ou menos, dos 13%? Eu entendo que o Copom ele vai discutir isso nessa reunião. Como a gente viu algumas matérias, relatos da pesquisa pré-Copom com os economistas, a gente viu que esse tema tem sido abordado, então eles vão ouvir o que o mercado tem para falar sobre isso, quais são as projeções do mercado diante dessas revisões, se o fiscal, que o mercado enxerga, vai piorar diante disso. Além do boletim Focus, que é o que chega realmente para o mercado, o Copom ele tem o levantamento dele, o questionário dele, que ele vai mudando a cada pré-Copom, que ele vai perguntando mesmo para o mercado quais temas ele entende que são os do momento, para identificar qual a cabeça do mercado, se ele precisa mexer mais, menos, se ele conseguir mexer, se ele for em tal direção, se vai doer mais, se o mercado vai reagir muito forte, se a curva de juros vai subir muito. Enfim, acho que tudo isso é algo que às vezes até não chega para o investidor final, mas que é levado em consideração. O Copom não é simplesmente alguns dirigentes que se reúnem e estão alheios ao que acontece fora dele, ao que acontece no mercado, quais são as projeções das principais casas. Acho que tudo é integrar. Gustavo, do lado do investidor, neste momento que nós temos muita instabilidade, tanto nas cotações do dólar, quanto na economia brasileira, com esse pacote combustível, teto fiscal, você sugere que nós tenhamos uma preferência pelo pré-fixado, tentando segurar essa taxa de juro, porque ela tende a cair, ou um pós-fixado? Ainda um pós, porque você tem a possibilidade de ir além, e ainda existe sim o risco de chegar em agosto e ter que subir mais a taxa de juros, e, enfim, a gente não sabe ainda se pode ir além disso depois na reunião. A gente sabe o que a gente imagina que deveria ser feito, mas o que o Banco Central pensa a gente vai conhecer mais propriamente na semana que vem e na seguinte, com a ata do Copom. Diante disso, o pós ainda é mais indicado, mas, de novo, já surgem oportunidades no pré-fixado que são interessantes. Você consegue olhar para prazos de 1, 2 anos com taxas bem relevantes que já começam a fazer sentido. E, de novo, muitas vezes você tem um propósito do seu dinheiro que faça sentido ter mais um pré, um pós, uma renda variável, uma renda fixa. Se você tem algo que você quer travar realmente, aqui uma taxa pré já faça sentido para daqui a um ano, você vai ter um plano bem específico, pode fazer mais sentido. Mas o pós, na teoria, vai acompanhar, porque eu imagino que a hora de corte de juros ainda vai demorar um pouco mais do que está precificado.
Falando em corte de juro, né, Paula? Nós estamos aí também com uma decisão na China. Gustavo, houve o corte no mês passado e talvez tenhamos mais um corte na taxa de juro lá. É canetada mesmo? Eu estava aqui conversando com o Diego. Como é que os juros são estabelecidos na China? Não existe um conselho deliberativo para isso? Como funciona? Tenho curiosidade. Bom, na China, o Banco Central, ele, além da taxa de juros, ele leva muito em conta a taxa de depósito, aquela obrigação dos bancos de depositarem alguns valores para se mostrar que são saudáveis, que não vão ter problemas de serem sustentáveis no médio e longo prazo. Acho que essa acaba abalando um pouquinho mais até do que a taxa de juros, porque lá é uma economia ainda bem mais ligada a investimentos, então eles precisam estimular muito mais o consumidor a ir atrás do banco, os bancos darem essa disponibilidade. Agora, a China está com uma inflação de 2,10. Então, quando eles se reúnem, os dirigentes de lá, eles escutam menos no mercado, eles têm acho que responder bem direto a sua pergunta, eles têm quase que uma hierarquia onde existe uma sugestão que vem de cima, e essa sugestão é bem recomendável que você siga. Isso acontece tanto para o Banco Central quanto para o setor privado. Então, se eles chegam para o setor de tecnologia, como chegaram no passado, falaram: a gente não entende que vocês deveriam crescer acima de tal patamar. O que acontece é que eles não crescem. Se eles chegam para os bancos e falam: a gente entende que é um bom momento para os bancos emprestarem mais. Os bancos, no mês seguinte, estão emprestando mais. Estão diminuindo as restrições. Então, acontece dessa forma. Não é que é totalmente alheio, mas existe sim essa forma façam indireta. Isso. Olha, que eles chegam e falam, é uma sugestão. Ninguém contesta, ninguém vai falar nada, né? Não vamos contestar. Acho que a Débora também uma pergunta importante aí também para o Gustavo. Vamos lá, Débora. Né? Porque afinal de contas, só lembrando para quem também está nos assistindo, termina amanhã, por volta ali do meio-dia, o prazo para quem tem aí contas no FGTS, né, e quiser resgatar aí o valor, revertendo isso aí para ações da Petrobras, inclusive. Mais cedo, saiu uma notícia aqui, viu, o Gustavo, que eu estava de olho, que essa oferta de ações da Eletrobras, que pode chegar a 35 bilhões de reais, deve ter entre os seus compradores um fundo de pensão canadense, o CPPIB, ou CPPIB, né? E o Fundo Soberano também de Singapura, ou seja, 2 fundos internacionais aí, conforme já estão comentando algumas fontes da agência de notícia Reuters. Esses investidores normalmente compram o controle da empresa e principalmente de infraestrutura e participam pouco das ofertas de ações, né? Eu estava dando uma olhada aqui, a Eletrobras agora segue em alta, a ELET 6 sobe 0,77%, a ELET 3 0,72%. No dia que abriram o prazo, né, para que as pessoas fizessem a consulta aí no FGTS, optassem aí por realmente usar esse saldo do FGTS ou não, a gente viu uma grande força vendedora ali em cima dessas ações da Petrobras, né, um movimento short ali muito forte no mercado, que tende também a levar o preço da oferta para baixo. Como que você tem avaliado toda essa movimentação desse processo, né, de desestatização da Eletrobras e a entrada também em contrapartida de fundos internacionais nesse processo? Até que ponto, né, isso acaba sendo também uma vantagem para o investidor que está fazendo essa movimentação, tirando aquele dinheirinho ali do FGTS, levando ali, né, para a Eletrobras? Então, os fundos, sobre o investidor pequeno e sobre a privatização como um todo. Vamos lá. Eu entendo que os fundos, você tem uma atração natural, porque é um setor que paga dividendos de forma bem regular, é um setor onde você tem uma previsibilidade bem grande. Saneamento e energia elétrica geralmente atraem esse tipo de investidor, e para fundo internacional muito grande, pense que isso é bem relevante, né? Para ele ter uma previsibilidade no fundo dele, às vezes ele não tem nem espaço para manobra, esse tipo de ação atrai bem mais, e lógico, com liquidez. Não adianta ser uma empresa desse setor onde ele não consiga ter saída. Sobre o investidor pequeno, eu acho que é um ponto bem importante de tocar, porque há 6 meses atrás, 7 meses, se a gente for considerar um pouquinho mais, a gente teve a oportunidade de muito investidor que nem era investidor de ação investir no Nubank. E o Nubank está caindo bastante até o mês de junho. Então, isso é um ponto que eu sempre destaco. Tudo bem, o dinheiro no FGTS não rende tanto quanto pode render agora na ação. Mas não é para todo o perfil de investidor.
Porque senão você acaba atraindo essa pessoa que às vezes até considera o dinheiro do FGTS para dar uma entrada no apartamento daqui a um ano, ou o FGTS acaba virando uma reserva de emergência em um momento ruim, onde ele é despedido, e ele colocar na Eletrobras, onde é uma ação, e uma ação ela oscila, não é o movimento mais correto, dependendo do perfil. Então, acho que o paralelo com o Nubank é muito importante pelo tempo, que não faz tanto tempo assim, e tem muito investidor que está sofrendo com isso. E sobre a privatização como um todo, eu entendo que o movimento é bom, a privatização ela deve tirar a possibilidade de intervenção. Ontem, no Brasil 247, a gente viu até o movimento do PT falando que tentaria reverter, mas pelo que eu entendo na parte jurídica, isso não é muito possível. Agora, a privatização, ela acabaria com momentos como a gente teve aquele tarifaço, como a Salete até colocou na semana passada, a da ex-presidente Dilma. Então, acabaria com momentos muito instáveis no setor, daria mais previsibilidade e seria benéfico para quem é consumidor, para quem é consumidor pessoa física, quem é consumidor vinha uma indústria, um negócio. Acho que para todos isso é benéfico. Claro que o processo teve problemas. A questão das térmicas, acho que é um maior deles, que exigiu investimento em partes onde não faria tanto sentido assim para o investidor. Eu vou encerrar aqui, porque eu acho que falei bastante. Não, mas foi ótimo. Aliás, é muito importante, isso é um assunto que tem repercutido, né, muita gente com certeza ainda com dúvida, né? Acredito que nesse bolo todo, viu? Eu não sei se a Salete vai concordar comigo. Eu acho que pode até ter gente que tá, não, disseram que tá, vou pegar então o dinheiro aqui, colocar lá, achando que vai ser de uma forma assim muito simples, né? Existem prazo até limite, né? Uma data, um período mínimo que o seu investimento. E quando terminar esse período mínimo, se você quiser resgatar, não vai para você o dinheiro, né? Importante lembrar que volta lá para o FGTS, né? Ou seja, tem uma série de coisas ali que eu acho que precisam ser observadas e principalmente também nesse movimento comprador, né? De outros lugares que não seja só FGTS, né, Gustavo? Exatamente. Você tem razão, Débora. Eu até sinto que nós não tenhamos aproveitado essa oportunidade da Eletrobras, que deve ser a segunda maior oferta de ações do mundo este ano, para que houvesse uma propagação do mercado acionário não só enquanto opção de investimento, mas para que o trabalhador brasileiro tivesse a possibilidade de conhecer por que as empresas abrem o seu capital, o que é ter a ação de uma empresa. Então, nós poderíamos ter utilizado essa privatização para propagação do mercado no seu lado positivo, como captação de recurso, de crédito mais barato. Então, olha, você vai ser meu sócio, trabalhador. E nós não conseguimos isso, Débora, você tem razão. Aí o trabalhador fala, eu tiro o dinheiro daqui, ponho ali, aqui vai render mais, mas ele não sabe, na verdade, o que ele está fazendo e perdemos uma grande oportunidade de propagação do mercado acionário e da importância que ele tem na economia brasileira. Muito você bem tem colocado. razão. Inclusive, só para a gente finalizar, Gustavo, esses dois pontos muito importantes, até o que a Salete falou, né? E você também falou em relação aí do Nubank e do IPO, e a Salete falando agora dessa oportunidade, né, de trazer aí a questão dos IPOs. Eu trouxe ontem aqui uma informação que me chamou muita atenção, que 80% das empresas que fizeram IPO desde 2017 já estão valendo menos da metade do que na sua estreia. E quando não se há conhecimento, muitas vezes esse investidor, ele deve entrar em desespero, porque de repente ele viu ali, né, se ele fala, poxa, essa empresa tá abrindo capital, vou aproveitar essa oportunidade, pegando carona aqui nessa questão. Tá abrindo capital, vou entrar nessa oportunidade. Com o tempo, tende, né, às vezes ter alguns fatores que nós passamos aí, claro, trouxe, né, uma grande correção para o mercado acionário, a gente fala muito aqui todos os dias sobre todos eles, mas tem a questão, né, da importância de você saber como o conhecimento é importante nessa hora, agir nesses momentos, né, porque as empresas, muitas vezes, elas estão descontadas por vários outros fatores, curva de juros mais alta, aquela questão que a Débora falou, tiro daqui, ponho ali, porque está rendendo mais, e aí as empresas, elas têm ainda bons fundamentos, elas acabam ficando descontadas, mas o investidor, ele fica como quando ele vê ali o dinheiro dele todo, né, investido, derretendo aí mais da metade do que ele colocou numa empresa que abriu um capital.
A gente fala muito sobre a questão de educação, eu sei que acho que esse é um dos pontos mais importantes, mas o que você fala para esses investidores que estão aí, né, vendo muitas vezes o seu capital derretendo? Poxa, aí o Nubank foi um grande exemplo que você citou aí, né? Um outro exemplo, Paula, só complementando, que Aham. aí é um nome que muita gente conhece do mercado, nessa lista aí que a gente viu ontem, né, tá o braço brasileiro da CIA, que é um nome conhecido por todos, e que, aliás, saiu aí nesse último mês agora, foi um dos papéis com menor rentabilidade. Né? Então, assim, como que o investidor olha para isso, né, e se comporta diante disso, né? E eu pegaria uma carona na questão, Gustavo, para Emparedando, Gustavo. 3 mulheres, 3 jornalistas emparedando, Gustavo. Eu acho que isso nós podemos até resolver as questões com uma projeçãozinha bem básica sobre o comportamento do mercado neste ano de 2022, que está nos surpreendendo de um lado positivo e nos surpreendendo também de um lado muito negativo. Bora lá, Gustavo, a bola está com Bora você. lá. Não, acho que primeiro dá para a última parte das projeções. Eu entendo que até as eleições ainda vai oscilar bastante. Acho que tem, principalmente entre setor. Acho que isso é curioso, né? Porque às vezes a gente pensa, vai oscilar, mas eu vejo que ficou estável. Mas na verdade, candidato Lula ganhando, candidato Bolsonaro ganhando, você tem setores que vão se beneficiar mais nos próximos 4 anos. Então, possivelmente, você vai ver oscilações grandes entre os setores. Sobre o que a gente fala para o investidor em momentos assim, é claro que a gente sempre tenta passar para o investidor para ele revisitar o perfil dele, para ele responder o questionário, ver se é isso mesmo, se não mudou. Às vezes, quando ele tinha seus 20 para 30 anos, ele tinha um perfil de investidor, aí depois dos 30 para 40, para cima ele está com família, agora ele já não tem mais os mesmos pensamentos que antes. Então vai mudando ao longo do tempo, ele vai precisando de mais previsibilidade. Às vezes ele era muito agressivo quando ele começou a investir, mas depois de um tempo você tem que pensar em outras coisas além de você mesmo, e isso é relevante para o seu dinheiro. Então, sempre direcionar. E claro que percentual de cada parte do seu dinheiro, ele pode estar investindo em renda variável e ele pode sofrer mais oscilações, ele pode aceitar, desde que não seja um percentual tão relevante assim, dependendo do seu perfil, novamente. Acho que sempre vai acabar voltando a essa questão que é o perfil. Mas indo para a parte do Nubank com a Eletrobras, eu entendo que, na verdade, por mais que tenha ocorrido muitos casos desses, de você ter pessoas que não deveriam, que têm um perfil bem mais conservador e que ficam bem incomodadas direto, quando tem uma oscilação grande das suas ações, a gente viu um movimento grande na hora do Nubank, vários relatórios, um interesse maior, várias pessoas que nunca tiveram conta em corretora, abrindo conta em corretora para participar da IPO. Agora no FGTS, a gente estava tendo reunião aqui na RB mais cedo e um dos diretores falou que recebeu 8 relatórios sobre investir no FGTS de bancos, corretoras, então o material de divulgação foi grande. Agora, o que eu acho que pode acontecer, acho que é responder mais a Salete, é uma cobrança maior, até como a gente viu no Nubank, que deu um prejuízo, não deu um resultado tão interessante no primeiro trimestre e, ao mesmo tempo, anunciou um pagamento muito forte para os seus executivos. E aí teve um movimento nas redes de reclamação. Acho que esse é o outro lado. Aí, conversando até com o que a Paula falou, do investidor se sentir mais ativo mesmo, né, mais perto da empresa. Então, você tem essa cobrança e a gente torce para que aconteça isso com a Eletrobras também, para que se o investidor colocar o seu dinheiro do FGTS na Eletrobras, se ano que vem acontecer algo que interfira, que prejudica a Eletrobras, o acionista, o investidor, ele chega nas redes e fala, mas como assim? Vai derrubar o meu dinheiro? Eu não concordo com isso, eu não acho que é uma medida certa, só porque ela é populista, só porque ela vai beneficiar um setor específico de apoio a um eventual governo. Eu entendo que essa é uma vantagem de você ter uma base de acionistas que a população se sente representada. Maravilha! Muito procedente, muito saiu bem da sua paredada aí, da nossa emparedada. Gustavo, marcou gol. Marcou gol. Obrigada, viu, Gustavo? Sempre assim, né? Encarar 3 mulheres que falam pelos cotovelos, que perguntam muito, é sempre assim. Obrigada, viu, Gustavo? Sempre é um prazer falar com você. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Sempre bem bacana aqui essa troca de ideias e até semana que vem.